abençoe aí a todos. Então, pessoal, deixa eu explicar uma coisa aqui. Ultimamente, não é só aqui não, é todas as igrejas onde tem a verdade. A gente estamos pregando muito sobre o seguinte, sobre as pessoas voltarem para o caminho certo de Deus. E muitas pessoas estão afastadas, muito afastadas de Jesus, gente. É uma tristeza, porque Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Porque a gente tem sonhos, a gente tem objetivo, a gente quer que a nossa vida ande. A gente não quer ficar assim, você rodando no mesmo lugar, você quer andar. E o Evangelho de Cristo é para você andar, é para as coisas funcionarem. Mas aonde está a ilusão maior? Eu consigo ir sem a palavra, é impossível. Jesus, ele falou bem claro lá no livro de 1 João, ele está dizendo ali que Jesus, ele é verbo, ele é palavra. No princípio, ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No Apocalipse está escrito que tinha, estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus, o nome de Jesus. E não sei se é o Tiago, acho que é o Tiago, está escrito lá que são 3 os que testificam na terra, no céu: o Pai, a palavra e o Espírito, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a gente fica naquele negócio de que eu vou orar, mas a pessoa não vem com a palavra, não tem como, gente. A gente não pode deixar o inimigo iludir a gente, senão você vai ficar esperando toda a vida, se torna uma pessoa religiosa. Pastora, por que você tanto fala de religiosidade? Religiosidade, meu Deus, meu pai, vai dar 10 anos a sua vida não muda. Porque Jesus precisa de fé sua, fé verdadeira, fé genuína. Você creia, você conheça a palavra. E isso aí, às vezes a pessoa não tem aquele entendimento da palavra. Deus fica ali, o anjo fica rodando atrás da pessoa cabeça, entendeu? Aí o anjo cansa, senta, depois levanta, tenta de novo, o anjo senta lá, porque precisa da palavra de Deus. Tem muitas pessoas se iludindo, saindo facilmente do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é um só, pessoal. Se você recebe mais de um evangelho diferente, alguém está errado. Alguma coisa está te ensinando errado. O evangelho de Cristo é um só. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, sou a verdade e eu sou a vida. Mas tem gente fazendo uma mistureba. Uma hora você escuta o pastor, aí o pastor diz que já levou suas enfermidades, suas doenças, que é a verdade, que Jesus já levou mesmo. No outro dia você escuta um outro que diz que não, isso aí é alguma coisa que você fez, algum trabalho que fizeram para você. Você está entendendo? Aí daqui a pouco você vai ouvir o outro que vai dizer, não, que a doença é assim mesmo, isso faz parte da vida, é o ser humano, né? Nós somos espíritos, nós também somos carne. Então, quer dizer, olha a lavagem cerebral que o inimigo está fazendo em você. O evangelho é um só, está fazendo um milkshake dentro de você. Então a gente tem que tomar uma decisão, eu vou ficar no caminho certo. Deus só pode operar se você estiver na palavra dele, porque Deus, ele tem um enorme compromisso com a palavra dele, sabia? O que ele fala, ele é responsável por aquilo que ele fala. O que ele fala para ele é muito sério, tem que se cumprir. Quer ver como ele tem um compromisso? Jeremias capítulo 1. E se você ficar, uma hora você escuta, outra hora você escuta outra, outra hora você não escuta ninguém, aí é complicado de você ser abençoado. Deus quer fazer, mas não tem como. Glória a Deus. Sabe o que tem acontecido agora aí, ultimamente? Está acontecendo lá no WhatsApp, porque às vezes é correria, não dá tempo da gente ficar botando lá direto os testemunhos, mas o que tem de caroço sumindo, a irmã lá sumiu do tamanho de uma laranja do corpo dela.
Quantas pessoas têm sido curadas, têm sido libertas de coisa séria? A pastora, porque a senhora é melhor do que ninguém? Irmão, não sou melhor do que ninguém, não. Jesus quer que todos nós chegamos ao conhecimento da verdade, todos nós, não é só eu. Jesus quer que você chegue no ponto de amarrar aquele mal ali, aquele troço subir no seu corpo, pronto. Se você não tiver a verdade, você vai sofrer muito, porque o inimigo vai ficar torturando você. Uma hora ele põe uma doença, outra hora ele põe um pensamento ruim, outra hora ele vontade de se matar, outra hora ele tranca as tuas portas todinha, você não prospera de jeito nenhum. Entendeu? Outra hora ele prende a tua família, você vê que a tua família está todo mundo fora da palavra, todo mundo enfunhado. Você está entendendo? Ele vai ficar te perturbando a tua vida se você não tiver a palavra. E Deus não quer isso. Deus quer que você viva em paz, que você tenha saúde, que você coma, que a sua família seja salva, que você tenha prosperidade. Deus quer isso. Mas só que não depende só de Deus. Deus, ele nos dá um livre arbítrio. Você tem que entender isso. Nem tudo é Deus, depende de Deus, e nem tudo também é o inimigo que está fazendo na sua vida. Eu já expliquei isso aqui. É meio complicado às vezes a gente explicar isso, que a pessoa que não tem o entendimento da palavra, você vai pensar que eu sou uma defensora do diabo. Não sou defensora dele, mas nem tudo é dele, gente. Porque ele só pode entrar na nossa vida se nós dermos uma brecha. Por isso que a Bíblia diz, não deixe lugar, não dá lugar para ele. Porque às vezes a pessoa, pastora, eu não sei porque o demônio não sai da minha vida, eu não sei porque esse mal não sai da minha vida. Irmão, mas se não está saindo, tem alguma coisa errada. Alguma brechinha que ele está conseguindo arrumar um espaço. E a brecha pode ser, você não gosta de ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de ouvir a palavra, a pessoa prefere ouvir uma revelação que não tem nada a ver com Deus. Pena que o vídeo que eu gravei, não quis abrir de jeito nenhum, porque eu gravei uma palavra muito forte sobre revelação. Se você soubesse o que você está fazendo com a sua família, irmão, quando você vai atrás disso, você não faria. É porque a ignorância é a pior coisa que tem, a pessoa não aceitar a palavra de Deus. É uma teimosia, vai fazendo a família sofrer. Você está entendendo? Porque toda pessoa que vai atrás de negócio de revelação, sofre quem está revelando para você e sofre você que acredita nisso. Você entendeu? Sim ou não? Pastora, mas por que a senhora está falando isso? Irmão, vocês realmente acreditam mesmo na Bíblia? Acredita? Então vamos lá no Apocalipse que eu vou mostrar isso para você. Então, se você ver aqui na Bíblia, você continuar fazendo mal, você não quer vencer não. Você quer continuar sofrendo, aí a culpa não é de Deus. Entendeu? Porque se eu vejo na Bíblia, Deus está falando comigo, mesmo assim eu continuo fazendo, não, eu não estou querendo vencer. Aí é que eu estou te falando, aí a culpa já não é mais do inimigo. Está entendendo? É minha, porque eu estou ouvindo uma coisa e estou fazendo outra. Eu estou ouvindo uma coisa e estou fazendo outra. Então a gente tem que despertar para Deus. Vamos lá. Que é só você que realmente acredita na Bíblia. Vamos lá comigo, lá no livro de Apocalipse. Bom dia, Pai, Senhor. Que você vai vir para uma igreja onde tem palavra, você vai vir. Se você ficar feliz com o que você aprender, glória a Deus. Se você não ficar, Deus também não vai ficar te enganando, não. Não espera vir para a igreja para Jesus enganar você aqui no altar, não. Ele não vai fazer isso. Jesus, ele é o quê, pessoal? Ele vai falar a verdade para você. Se você vai gostar da verdade ou não, eu não sei. Porque tinha um povo lá que não gostava, não. Eles preferiam ser enganados. No livro de João, tinha um pessoal lá que não queria saber da verdade. Quanto mais Jesus falava, isso aí tem demônio. Esse cara está endemoniado aí porque ele não queria. E Jesus era a própria verdade. O que Jesus falou para eles? Ó, eu vou me retirar, vocês não morrem no seu pecado, porque vocês não acreditam que eu sou, vocês não estão acreditando no que eu estou falando, vocês vão morrer no pecado. Mas quem é que estava errado? Jesus ou era aquele povo? Jesus não podia estar errado, não. A verdade nunca vai estar errada.
Então você vem para uma igreja onde tem a palavra de Deus, você nunca vai ouvir mentira. Muito pelo contrário, aqui você vai ouvir uma verdade que pode acabar com a mentira que o inimigo botou em você e você ficar chateado. Aí, se ele tiver um espírito, você não vai ficar chateado ainda. Porque alguém está tentando abrir o seu glória. Mas tadinho, você prefere que alguém esteja te iludindo, gente? Olha, eu vou te falar, eu não gosto disso não. Eu sempre prefiro que o meu pastor fale a verdade. Já pensou no dia do juízo, você saber que você chegar lá, crente que vai entrar no céu, toda feliz, chegar lá? Aqui não. Mas por quê? Mas eu aprendi assim, essa aprendeu tudo errado. E aí? Hã? Deus me livre, eu prefiro aprender a verdade. Tem gente que está trocando a palavra de Deus por revelação, por profecia, por mais não sei o quê, e isso aí está afundando, isso afunda a vida da pessoa. Jesus, ele falou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ser feliz, você vai ser feliz, é uma promessa de Deus, você vai ser feliz pela palavra. Sem a palavra, esquece, pessoal, você está sendo iludido, você está pegando um atalho. E esse atalho não vai levar você a lugar nenhum. Começa a levar a sério. Tem uns que já levam, mas você que não está atrás de revelação, de profecia, se conserta com Deus, começa a levar a sério a palavra de Deus para ver se não muda. Muda, irmão. Você vai ver família se convertendo, você vai ver as portas da prosperidade abrindo, você vai ver quem estava nos vícios saindo dos vícios, a doença sumindo, porque Deus faz isso. Só que muitas das vezes nós queremos que Deus faz isso, a gente fora da palavra, aí fora ele não faz. Ele tem um compromisso com a palavra dele, ele faz dentro da palavra, fora não. E se você estiver no caminho errado, Deus está operando na sua vida, você vai continuar no caminho errado toda a vida. Então ele para de operar, que é para você enxergar, olha, está indo para o caminho errado. Aí quando você vem para o caminho certo, ele começa a operar na sua vida. Pastor, por que parou tudo de repente? Parou minha prosperidade? Porque você voltou de novo para o caminho errado. Então você tem que andar no caminho certo. Está entendendo? Funciona desse jeito. E tem gente que acha esse caminho certo e o inimigo não deixa a pessoa trilhar o caminho certo. Não é fácil você trilhar o caminho do Evangelho. Na verdade, não é fácil e não é difícil. Entendeu? Não é difícil porque o caminho do Senhor, a vontade do Senhor é boa e agradável para a sua vida. Deus quer que você viva bem. O Evangelho é boas novas, você comer bem, você viver bem, você ser feliz. Mas para a sua carne não é fácil, porque a sua carne às vezes não quer renunciar. Às vezes a sua carne não quer estar indo para a igreja, principalmente um friozinho desse. Não quer deixar você ir na igreja, se alimentar da palavra. Gente, uma pessoa fraca, ela não consegue fazer uma faxina, limpar uma casa. E às vezes você não alimenta o seu espírito está fraco, ele é fraco, ele não tem força para vencer aquele espírito. Pastor, por que esse espírito está vários anos na minha vida? Você não consegue se fortalecer para vencer ele. Você começa e para, nunca você vai conseguir vencer desse jeito. Está lá no livro de Tiago, você não pode ser inconstante no seu caminho. O homem constante não recebe nada do Senhor. É como a onda levada de um vento para o outro. É aquela pessoa que vai para a igreja, sai da igreja, vai para a igreja, sai da igreja, começa a buscar Deus, sai. E você entendeu? Ontem eu estava dando um conselho a uma mulher aqui na igreja, e eu falei para ela assim, irmã, ela vinha para a igreja e saia da igreja. Começava para a igreja e saia da igreja. Ela sentada ali, ela estava falando, pastora, minha vida está no fundo do poço. Falei, irmãs, a senhora soubesse o perigo que é uma pessoa ir, sai da igreja, busque para Jesus, se soubesse. Está em Mateus, capítulo 12, versículo 44. E quando o espírito imundo tem saído do homem, saiu, você veio para a presença de Deus, você começou a ouvir a palavra, ele sai. Ele anda por lugares áridos, buscando repouso, um corpo, uma vida igual a sua. Mas ele não acha. Aí sabe o que ele faz? Ele volta, ele traz 7 espíritos piores do que aquele. E pior que ele não volta só para a vida da pessoa, ele volta para a casa da pessoa, para a família da pessoa. E aí as coisas vão piorando. Pastor, mas
isso aí não é uma boa nova, essa palavra de maldição. Então Jesus lançava maldição, porque foi ele que falou essa palavra. Entendeu? Então Jesus gostava de falar maldição, então, porque foi ele que pregou essa palavra. Está em letras vermelhas, a palavra de Jesus Cristo. E Jesus falou, isso vai acontecer com essa geração má. Por que essa geração má? Porque o pessoal não tinha compromisso com Deus. Uma hora estava, outra hora não estava. Uma hora estava, outra hora não estava. Isso aí, irmão, você está fazendo péssima coisa para você e para sua família. Você entendeu? A gente precisa ter um compromisso sério com Jesus. Eu vou te falar um negócio. Está vendo essa igreja aqui, ó? O nome dessa igreja? Igreja Pentecostal do Evangelho Concreto. Essa igreja aqui foi a igreja que eu me converti quando eu vim do mundo. Eu vim do mundo direto para essa igreja. Essa igreja foi aonde eu e minha família foi liberta. E essa igreja é que eu estou até hoje. Eu não tenho comichão no meu ouvido, não, igual a vida eu falo, não. Nos últimos dias, vai ter tempo que a pessoa teve comichão normal, mas a pessoa está aqui. E o meu pastor, Francisco Mota da Silva. Não é o Zezinho, não é o Getúlio, não é o Petrúlio, não é. É Francisco Mota da Silva. Esse é o meu pastor. Eu tenho um pastor, eu congrego em uma igreja, dizimo lá, mais tarde eu estou lá, eu congrego lá e eu estou lá até hoje. Eu estou no lugar onde funcionou para mim. Você está entendendo? O pastor obriga você a estar lá? Não. Mas foi ali que Deus operou na minha vida e continua usando ele para operar na minha vida. Eu não fui abençoada, eu continuo sendo abençoada ali. Então eu tenho paradeiro, pessoal. Eu não fico ouço um aqui, outro ali. O que eu prego aqui é o que eu ouço lá. Pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado. Foi o que o meu pastor me ensinou. Tudo que eu prego aqui é o que Deus usa ele lá para me ensinar. Outro dia a gente foi lá, eu e a Rose fomos lá no Iguaçu, não foi? Que a Rose deu um presentinho lá para o pastor lá, que tinha que assinar o nomezinho do pastor. Você não pediu para me assinar o nome do pastor? Eu assinei direitinho. Qual é o nome que eu assinei lá do meu pastor? Francisco Mota, né? Esse é o meu pastor. Então a pessoa não tem juízo, a pessoa uma hora está aqui, outra a pessoa está uma hora tu ouve uma coisa, outra hora tu ouve outra. Irmão, você não vai conseguir salvar a sua família de jeito. Você tem que ficar em um evangelho só existe um evangelho. E eu posso provar para você na Bíblia que só existe um evangelho. Entendeu? Quando a gente fica lá, cara, você está igual barata tonta, você não consegue resolver nada na sua vida. Funciona desse jeito, a gente tem que procurar um lugar, não é aqui que Deus fala comigo, é aqui que eu sou abençoado. E outra coisa, você não é forçado, nada é a força nem a violência. Deus nunca vai forçar você a ficar numa igreja. Mas se a sua bênção estiver na mão daquele pastor, pode correr o mundo inteiro. Porque eu saí lá do pastor Mota durante um ano. A gente até passou um dia desse, não foi, Rose? Que a gente mostrou onde era a outra igreja que eu estava. Eu fiquei lá um ano. E aí, minha vida andou para trás igual caranguejo. Só depois que eu voltei lá, o pastor Mota, dali onde Jesus tinha parado, Jesus começou tudo de novo. Não era de Deus eu ficar onde eu estava. Ali não aconteceu nada, praticamente nada na minha vida. Muito pelo contrário, piorava cada vez mais. Você está entendendo? Meu pastor nunca me forçou a ficar ali, não, nunca. Só que eu percebia que quando eu ia ali, as coisas aconteciam. Quando eu saía, não acontecia nada. Quando eu ia, aí eu percebi, eu falei, talvez seja de Deus que eu fiquei ali. A gente é inteligente, gente. Eu sempre falo aqui, gente, nós não somos animais irracionais. Às vezes você está vendo o caminho que você está pegando, tem gente que não concorda com o pastor, tem gente que pega até contra os pastores. Tem nojo da cara do pastor, da pastora, a pastora prega, a pessoa fica com nojo. É um troço esquisito, entendeu? Deus me livre. Graças a Deus, a Rose foi lá no aniversário do pastor Mota. Como tu acha que eu me dou bem com o meu pastor? E graças a Deus, com ele, com a esposa dele, eu não tenho esse pecado. E se eu estiver errado, eu vou para o culto, quando eu sou corrigida, eu me conserto com Deus, porque a graça de Deus é para os humildes.
Mas você quer mesmo Jesus, você quer mudar mesmo a sua família, você quer mudar a sua vida, você faz igual Naamã, você faz assim, ó. Tu desce para depois você subir. Mas se você for aquela pessoa arrogante, tu tá errado, só você que está certo, viu? Porque é difícil salvar a sua família. Aquela mulher cananeia, ela não conseguia salvar a filha dela, ela tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada por causa disso. Ela era teimosa, cabeça dura. Por isso que Jesus não quis nem libertar a filha dela. Jesus primeiro fez o trabalho na mãe. Não ia adiantar mandar o demônio sair da filha, porque a mãe era esquisita. A mãe não se humilhava, entendeu? E com Deus você tem que descer, você tem que se humilhar. A graça de Deus é para os humildes, para os quebrantados de coração. Isso é bíblico, que Deus ele dá graças ao humilde e ele resiste aos soberbos. E quando fala em soberbo, não está falando de uma pessoa metida porque você é rico, não. É aquela pessoa que não aceita a palavra. Você está entendendo? Não existe um espírito. Ué, tudo bom? Eu acho que eu preguei, foi quarta-feira, isso ou sexta. Existe um espírito de crítico na pessoa. Não é todos não, mas existe pessoa que só vai para só para criticar o culto. Aquela pessoa não está a fim de ser liberta, de libertar a família, ela está ali só para criticar. O que o pastor está falando, como é que está acontecendo naquele culto? Quer dizer, não tem como a pessoa ser abençoada, tadinha. E o inimigo, ele é mentiroso, porque ele vai cegando a pessoa, mas eu estou bem, graças a Deus, eu tenho tudo, faz isso não. Eu já vi tanta pessoa fazer isso. Assim, pessoa, eu aconselhei, falei, irmã, nada, fica firme com Deus. Uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim, pastor, eu estou chateada, eu estou pensando em sair da igreja, eu falei assim, não. Olha, aqueles espíritos voltam 7 vezes pior. Eu, como sua pastora, eu te aconselho você não fazer isso. A pessoa foi, tomou a decisão dela, foi. Aí depois chegou perto de mim, pastor, graças a Deus, estou muito bem. Lembra, está tudo bem com você, você nunca mais foi na igreja? Muito bem, graças a Deus. Eu olhei assim para ela e falei, ninguém está bem sem Jesus. Ninguém está bem sem Jesus. Isso é a maior mentira que o inimigo põe na cabeça da pessoa. Porque Jesus disse em mim, ele mentiu quando ele falou isso? Muito bem, graças a Deus. Tem de tudo, está faltando nada, porque quando você erra o alvo com Deus, é igual uma plantinha. Quem tem planta aí na casa de vocês? A planta é assim, ela está ali verdinha, igual aquele coqueiro ali. Se você tirar ela dali da terra, ela não vai murchar assim que você tirou ela da terra, não. Ela ainda vai ficar alguns dias verdinha. Então, se você botar ela na água, dura mais ainda. Ao longo dos dias, é que se você não cuidar dela, ela vai... Ao longo dos dias, ela vai secando devagarinho, secando. Aí, se você não cuidar de jeito nenhum, ela morre. Não é assim? A pessoa, quando ela sai da presença de Deus, as coisas não dão errado logo de cara para ela, não. Porque Deus, ele é um Deus misericordioso. Quantos anos que o Saul perseguiu Davi? O Saul estava certo? O Espírito de Deus já tinha se retirado do Saul. E o Saul não estava certo. Ele estava no pecado. Mas quantos anos ele perseguiu Davi antes dele morrer? Porque Deus estava dando chance para o Saul se arrepender. Deus é assim, a pessoa sai da presença de Deus, Deus é longânimo, ele é misericordioso, ele sabe que aquela pessoa está sendo enganada pelo inimigo, ele sabe para onde aquela pessoa vai se mover daquele jeito. E por causa disso, ele vai dando chance. Aí usa um pastor, usa outro, para ver se a pessoa se arrepende e volta. Entendeu? Mas se a pessoa não se arrepender e não voltar, aí só Jesus, irmão. Lembra da Verônica que ficou aqui?
A Rosângela viu como é que ela morreu, quando ela morreu. A Lucinha, porque elas não escutavam conselhos. E Deus me usou para pregar para aquelas irmãs 7 anos. Olha como é que Deus dá chance. Entendeu? Então nós somos sábios, nós somos um povo sábio. O segredo com Deus é a obediência. Você ser humilde. Você ser humilde. Por isso que Deus não tinha necessidade de mandar o Naamã mergulhar 7 vezes naquele rio. Entendeu? Não tinha, mas mandou por quê? Porque ele tinha que aprender a ser humilde. E foi logo num rio que ele não queria mergulhar. Ele achava que era rio sujo, que era rio podre. Entendeu? Mas ele tinha que se humilhar, ele tinha que descer. Com Deus não funciona desse jeito, pessoal. O que Deus está falando, vamos entender o que Deus está falando. É o melhor para a nossa vida, para a nossa família. E a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ir para a palavra. Se você quer vencer, vai pelo Evangelho, não vai para a casa de revelação. Você está afundando a sua família. Olha o que está escrito aqui no livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse, aqui ele está falando com o anjo da igreja, que é o pastor. Por isso que eu estou te falando, que às vezes tem pessoas também que sofrem porque pecam contra o pastor. Você está pecando contra o anjo da igreja, você é tão sério. Gente, não é só meu pastor não, eu conheço tantos pastores e pastoras. Sim, entendeu? Já teve até pastores e pastor que errou comigo e errou feio. Eu perdoei, deixei para lá, não quero nem saber. Porque eu não vou enrolar minha vida todinha. Porque a pessoa, quando ela é uma ungida de Deus, a unção é irreversível. Tu sabia disso? O Davi, o Saul, o Espírito Santo de Deus, não estava mais no Saul. Mas mesmo assim o Davi não tocou nele, porque ele era ungido. Ele morreu, mas morreu ungido. E o Davi falou para ele: Deus me guarde que eu toque no ungido do Senhor. Mesmo o Saul desviado, Davi não quis tocar nele. Imagina se Saul não tivesse desviado, se Saul estivesse na presença de Deus. Já é pecado você tocar numa pessoa que está desviada. Imagina aquele que está. Você entendeu? O Corá, Datã e Abirão, morreu ele, a família toda por causa disso. O próprio Saul, os 2 filhos, os filhos de Saul morreram tudo num dia só. E o Saul aguentou e se suicidou por causa daquele pecado. O Daniel arrumaram uma armadilha para ele lá, ele não era homem de Deus, jogaram ele na cova. Depois mandaram tirar ele da cova, jogaram aquelas pessoas que armaram para ele, a família delas todinha na cova, até as crianças. E a Bíblia diz que antes que caísse os leões, esmigalhavam-se os ossos, tudo isso que pecaram. O Herodes morreu comigo de lixo. O Saulo, Deus ainda deu uma chance a ele, uma última chance, apareceu para ele: Saulo, por que tu me persegues? E quem o Saulo perseguia? Foi? Os ungidos de Deus, gente. A Miriam e o Arão, a Miriam ficou coberta de lepra. Qual era o pecado da Miriam? Ela falava mal de Moisés. Tem gente que fala mal de pastor. Mas aquele pastor estava dançando de cueca. Irmão, o problema é dele, da cueca dele. No dia do juiz ele vai lá e resolve com Deus. Eu não perco nem tempo de ver isso. Por que você está perdendo também tempo de ver isso? Porque você não vai ler uma Bíblia. Entendeu? Você pegou uma Bíblia lá, você está procurando os pastores que estão dançando de cueca no TikTok. Faz isso não. Isso aí se enche de Deus. A Bíblia diz que tudo pode. Não, tudo, como é que é a palavra de Deus? Fala, tudo posso. Isso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me edifica. A gente fica só olhando a vida dos outros, quem ali pulando, não sei o que lá. Não, mas para com isso, olha para Jesus. O diabo faz isso para distrair você. Ele vai usar um pastor, uma pastora lá de cueca, de calcinha, para ver se você se distrai lá e fica lá olhando: meu Deus, que absurdo, o pastor fazendo isso. Enquanto isso, a palavra de Deus está indo embora. O Espírito Santo está ali do teu lado, ali querendo te ajudar. Você lê uma palavra forte para você ser abençoado, você não vai, você não ora, você fica distraído com essas coisas. Eu nem vejo
A Bíblia diz que o mundo já é de quê? Maligno. Não vou ficar procurando coisa no mundo. Eu vou procurar na Bíblia. Na Bíblia eu vou achar o que eu quero. Glória a Deus. Por isso que Jesus falou assim: buscai as coisas que são do alto. Buscai, pensai nas coisas que são na minha lei, medita de dia e de noite. Eu não perco tempo com essas coisas. Não perco mesmo. Eu pego minha Bíblia, às vezes eu chego da igreja, eu sento nesse solzinho lá em cima da Bíblia lá. Entendeu? Aí boto lá na live, lá fico escutando meu pastor pregar. Eu vou me encher de Deus, irmão. Quer saber da vida dos outros, o que os outros estão fazendo de errado? Já basta a minha. Eu tenho que todo dia lutar para ficar ali na. Eu não sou perfeita, mas eu já tenho que lutar pela minha, para permanecer na palavra, não ficar olhando o que os outros estão fazendo. Então ele está falando aqui, ó. No Apocalipse 2, versículo 18, está escrito aqui: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus. A minha Bíblia está em letras vermelhas, a palavra de Jesus Cristo. A letra vermelha ou negrito significa que foi Jesus que falou. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as suas obras e o teu amor. Está falando com o pastor daquela igreja lá. E o teu amor, e a tua, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas obras, últimas obras, são mais do que as primeiras. Mas tenho, porém, contra ti, presta atenção, o que Deus tinha, o que Jesus tinha contra aquele pastor? Que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana o meu servo. Vamos dar uma paradinha aqui? Fica ruim para quem está sendo enganado, você que está recebendo a palavra de revelação. Fica ruim para aquele pastor que está aceitando isso dentro daquela igreja. Que tem pessoas que não aceitam o Evangelho de Deus e ainda fica, poxa, por que o pastor não dá uma oportunidade para todo mundo lá dentro da igreja? Não, depende para quem você vai dar uma oportunidade. Se eu dou uma oportunidade aqui para alguém começar a revelar aqui, enganando vocês, aqui, ó, Deus, Jesus falou, tem contra ti. Ele estava chateado com esse pastor aqui. Você está tolerando pessoas dentro da igreja que estão enganando você. Você está entendendo por que aqui, nessa igreja, não tem isso? Não tem. Porque eu não quero prestar conta no dia do juízo. Já aconteceu. Já aconteceu de duas pessoas vir para cá e começar a querer revelar aqui. Não, aqui não. Sinto muito, revela lá, não tem igreja lá, você está lá, aqui não. Aqui não dá não, tá? Tá bom. Porque é melhor eu falar isso com a pessoa do que eu ter que prestar conta aquele que tem os olhos como chama de fogo, como acabou de falar aqui. Você está entendendo? Porque o que Jesus quer falar para mim, para você, está escrito na palavra. No livro de Hebreus, capítulo 1, está escrito assim: havendo Deus falado antigamente, de muitas maneiras, com os nossos pelos profetas. Que de muitas maneiras? Era urim, como é que é o nome dela? Cumim, né? Cumim. Era urim, parece negócio de tempero, né? Mas não, é um trocinho que o profeta tinha aqui, um cordãozinho, que eles oravam e dependendo do lado que caía, era sim ou não a resposta de Deus. Os sonhos, revelações, profecias, Deus falava dessa maneira antigamente aos nossos pais pelos profetas. Hebreus capítulo 1. Aí ele está falando a nós, nesses últimos dias, nos fala pela palavra. Quem é a palavra? Pelo Filho. É Jesus. Então não tem, a revelação da palavra é isso aqui. É você ouvir, entender o que Deus está falando com você. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Jesus disse para os discípulos: não sois vós que falarás ao Espírito do vosso Pai que fala em vós. Está te ensinando certo. O Espírito Santo, aquele Consolador que eu vou enviar, ele vos ensinará toda a verdade. Porque ele é o Espírito da verdade. Então ele está usando os pregadores para ensinar a verdade.
que não é mais negócio de revelar. Eis que não sei o que, aí eu começo a rodar nas cadeiras de vocês, irmão, pelo amor de Deus. Sabe, se não tivesse a verdade, você ficasse sendo enganado, tudo bem, mas você ser enganado com a Bíblia da mão. Está entendendo? Você ser enganado com a Bíblia na mão. Aí a pessoa vai numa igreja, que nem essa aqui, aí se ela não tiver o entendimento da verdade, ela vai achar que é aqui que está errado, que não tem ninguém revelando. Não. Aqui, ó. Jesus chamando a atenção do pastor. Eu tenho, porém, quando você está tolerando uma pessoa aí dentro, ó, revelando, enganando meus servos aí. Tá, chega, por isso que eu perguntei a vocês se vocês acreditam na Bíblia, está escrito. Aí ele está falando aqui, ó, mas tenho, porém, contra ti, que toleres que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e faça o quê? E engane o meu servo, está me enganando eles. Para que se prostitui e como no sacrifício da sua idolatria. Vamos dar uma paradinha aqui. Essa mulher, ela não era uma prostituta. Entenda bem, essa mulher não era uma prostituta, ela era uma profetisa, se dizia profetisa, que ela ensinava doutrinas estranhas, outros ensinamentos no meio do povo. Então deixa eu te explicar uma coisa, existem dois tipos de prostituição na Bíblia. A prostituição física, que é quando você sai como aqui, outra vez você está se prostituindo no templo de Deus. E existe o tipo de prostituição espiritual. Espera aí. A prostituição espiritual, se você ler lá no livro de Oséias, você vai ver que Deus mandou o profeta casar com uma prostituta. Vai lá, casa com uma prostituta. A pastora que eu mandou ele casar com uma prostituta. E a prostituta, ela ia lá, atraía ele, e Deus falava, aceita ela de volta. Aí o profeta aceitava ela de volta. Aí ela ia lá, atraía ele de novo, aceita ela de volta. Ele aceitava ela de volta. Teve uma hora que teve um homem que ela foi lá prostituir e ficou com o homem. Abandonou Oséias. E aí o que aconteceu? O homem usou ela, depois levou ela para a praça, esculachou ela lá na praça. Falou para todo mundo que ela era prostituta, que não valia nada, e botou ela à venda. E ninguém queria comprar ela. Por quê? Porque uma mulher prostituta naquela época, hoje também né? Mas naquela época ninguém queria. A verdade é essa, entendeu? Era considerado escândalo. Aí sabe o que Deus falou? Zé, vai lá, você vai lá e você vai comprar ela. Na frente de todo mundo. Aí o Oséias foi lá e comprou a mulher prostituta. Entendeu? Na frente de todo mundo. Aí o pessoal ficou tudo horrorizado com ele. Mas como assim? Mulher te traiu, foi embora do outro, você ainda vai comprar ela e levar ela para casa. E quando eles te perguntaram o que significa isso, aí você vai profetizar. Aí Deus mandou Oséias fazer isso. E quando o povo perguntou o que era, ele falou, isso aqui é o que vocês estão fazendo com Deus. E vocês vão lá se prostituir com os deuses de vocês, as coisas dão tudo errado, vocês vêm, clamam a Deus, invocam o nome do Senhor, o Senhor aceita vocês de volta. Depois, quando vocês estão muito bem, vocês vão lá se prostituir de novo com Deus de vocês. Então isso é o que vocês estão fazendo com Deus. Isso ali estava representando o amor de Deus e a infidelidade, a traição, a prostituição do povo. E existem dois tipos de prostituição. Existe a prostituição física e a prostituição espiritual, quando você não tem um compromisso sério com Deus. É mais ou menos assim, ó, a Rosângela é casada com o Ronaldo, né? Mas ela só vive na casa do Getúlio. Tá certo isso? Getúlio não existe Getúlio não, estou dando um exemplo. Aí ela vai lá e dorme na casa do Getúlio. Tem gente que não tem compromisso no seu ministério. A pessoa é dessa igreja aqui, mas nessa pessoa está na igreja do Geraldino, do Getúlio, a pessoa vive assim, ela não tem aquele compromisso sério com Deus. Num lugar certo. Deus está tudo preparado para operar na vida da pessoa, para abençoar a pessoa aqui. Quando vai procurar a pessoa está lá. Você está entendendo? Como se fosse assim, cada dia dorme com um. A pessoa cada dia vai para uma igreja diferente. É complicado, gente. Eu não tenho esse costume. Eu não aprendi assim. Todo culto que você chegar aqui, você vai me encontrar aqui.
Você já ouviu falar assim, ó, hoje não tem culto na pastora Fabiana, porque ela vai pregar no Geraldino hoje. Ó, não tem culto na pastora Fabiana, porque ela foi pregar lá, não sei que ela da onde. Tem? Não, eu tenho um compromisso com Deus. Você está entendendo? Então tem pessoas que não têm aquele compromisso com Deus. Quando ele estava falando da prostituição da Jezabel aqui, nessa Bíblia, estava falando da falta de compromisso deles com a palavra de Deus. Eles saíam e se prostituíam, porque eles uma hora, ô meu filho, não, vou te dar um abraço. Caraca, vem cá. Bom dia a todos, bom dia. Me trazer o velhinho ali, me demorou me trazer. Esse aí é o Fábio. Ô meu amor, Deus abençoe, Regina. Vou te dar um abraço também, vem cá. Já tem. É mesmo, saiu um milagre. Ô glória. Deus abençoe. Esse é meu irmão Fábio, Fabiano, Fabinho. É que ele mora lá fora de Macaé. Tem pouco que eu não vi ele. Então, o que acontece? Eles se prostituíam, por quê? Porque eles mudavam do evangelho de Cristo para o evangelho dessa mulher aqui. Existe esse tipo de prostituição, você não fica na palavra. Jesus está falando que já te deu saúde. Não, mas Getúlio disse que não é para dar no poste, quer dizer, eu me prostituo toda hora, muda de ideia. Eles se prostituíam ali porque eles estavam indo pela doutrina dessa mulher, que não era, por isso que Jesus já falou, que ela estava enganando o povo, não era o ensinamento certo. Você está entendendo? Quando você sai do evangelho de Cristo, uma hora para acreditar uma coisa, isso é considerado uma prostituição espiritual. Você não fica no evangelho só, você não é fiel àquele ensinamento de Cristo. Isso é muito sério, entendeu? Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Ele está dizendo aqui, ó. Tenho porém contra ti, não. Os servos se prostituam, né? E comam os sacrifícios da sua idolatria. Deles tempo. O que eu falei para você da plantinha, pessoal? Deles tempo para quê? Deles tempo para que se arrependesse. Não é isso? Estou falando, Deus dá tempo para a pessoa parar com aquilo ali. Não, eu vou parar com esse negócio, cada dia eu acredito em uma coisa, cada dia eu estou num lugar, eu vou pegar um compromisso sério com a palavra de Deus, eu vou ficar com Jesus. Por isso que quando Jesus falou, lá no livro de João, o que ele disse lá? Permanecei em mim, em minhas palavras. Não é a palavra do homem, revelação, profecia, nada disso. Não é você se corromper, é se permanecer em mim e as minhas palavras em vós. Aí ele diz, pedireis tudo o que quiserem, mas para você pedir tudo o que você quer, você tem que permanecer nele. Você não pode ficar uma hora eu estou, uma hora eu creio, uma hora eu não creio, uma hora eu estou nesse evangelho, uma hora eu estou em outro. Você tem que ter um compromisso sério. Por isso que eu estou falando para você, que eu estou na igreja, que eu me converti até hoje, gente. Por quê? Só tem uma maneira que Deus aprova que eu saia daqui. É se meu pastor não estivesse pregando a palavra, a verdadeira palavra de Cristo ali. Aí sim. Aí Deus ia, porque eu não vou morrer de fome. Você está entendendo? Deus não vai ficar ali sem a palavra. Sem mim, Jesus disse, sem mim, nada acontece com Deus. Agora, se ali tem a palavra de Deus, como é que eu vou? Como é que eu vou sair dali? Vamos supor assim,
Eu vou comer no restaurante. Chega lá, não tem almoço, não tem nada para comer. Eu não vou ficar ali naquele restaurante. Eu fui fazer o quê lá? Fui almoçar. Não tem almoço, vou embora. Se você for na igreja, a igreja não tem palavras, você vai fazer o quê? Vou embora. Eu fui para ouvir. A fé vem por onde? E a palavra de Deus. Não tem a palavra de Deus para me dar fé, então eu vou embora. Aí sim. Agora, se eu chego lá no restaurante, tem de tudo ali, irmão. Você entendeu? Vou almoçar aqui. Getúlio, dá aquilo ali também. Como você está entendendo? Então, só uma maneira que Deus aprova que você saia dali é quando você não tem a palavra. Não é o meu caso. Você é igreja de palavra. Sair daqui para quê? Ainda corre o risco de eu ir para um lugar onde tem uma Jezabel. Entendeu? Aí eu vou para um lugar onde tem uma Jezabel lá, enganando o povo, eu estou lá no meio sendo enganado. Não, deixa eu aqui mesmo. Entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Eis que porém na cama, e sobre ela os que adulteram com ela, e virá grande tribulação. Pastora, mas como assim? Os que dormiram com ela, eu já falei, gente, essa mulher não era uma prostituta. Porque ele está falando de que se adulteram com ela, as pessoas que se corromperam com o evangelho dela. Saíram da palavra, se corromperam com a doutrina dela. São essas pessoas. Ele está falando, porém, até eles que se corromperam numa cama e virá grande tribulação. Gente, isso aqui é Novo Testamento, quem falou isso é Jesus. Eu não quero que venha tribulação sobre a minha vida. Então eu não vou para o evangelho errado, eu vou ficar com o evangelho certo. Eu não quero tribulação, eu quero bênção. Eu quero boas novas. As boas novas estão na palavra. E isso tem acontecido com muita gente. Tem gente aí que está cheia de tribulação na vida, porque a pessoa recebe o evangelho errado, a pessoa não vive no evangelho certo. Ela se corrompe com uma doutrina errada. Aí o que vem sobre a vida dela? De vem bênção, não é o quê? Tribulação. Quer dizer, eu estou esperando bênção, mas está vindo tribulação. Mas o problema está onde? O evangelho distorcido, tudo errado que eu estou. Oi, Fernanda, bom dia, cara. E então ele está falando o seguinte, vamos lá. E porém numa cama, sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação. Pega ali para mim, ô João, faz favor, pega ali e bota ali em cima para mim, no lugarzinho no cantinho ali, a bênção. Então ele está falando aqui, tribulação, né? Se não se arrependerem das suas obras, porque se você se arrepender, você não vai passar tribulação não. Se você se arrepender do evangelho certo, ficar quietinho, parar num lugar só, você não vai ter tribulação. E aí, isso aqui é que eu preguei sexta-feira, acho que foi sexta ou quarta, que esse que é o maior perigo de todo. Olha o que ele está falando aqui, E ferirei de morte seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Gente, preste bem atenção. Ele está falando, ferirei de morte os seus filhos, tanto de quem ensina errado, quanto de quem recebe esses ensinamentos. Estão entendendo isso direitinho? Então eu quero me corromper, eu vou me corromper, eu não vou, irmão. Toda pessoa que vai atrás de revelação, que aceita esse negócio de revelação, é uma luta. A vida da pessoa traz tribulação, traz problema. Estão entendendo? Porque o evangelho é um só. Agora vamos lá para o livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas. Está entendendo que não é, gente? Vou te falar uma coisa. Eu tenho muito cuidado com o evangelho que eu recebo. Não é qualquer evangelho que eu recebo. Eu analiso tudo. Por isso que o Paulo, ele foi pregar numa cidade onde o povo, eles eram assim, eles percebiam, olhavam direitinho se aquilo que o pastor estava pregando, se aquilo realmente estava escrito na Bíblia.
Você tem que prestar atenção nisso. Entendeu? Se aquilo que está sendo pregado realmente está escrito. Comigo tudo eu só aceito aquilo que eu tenho certeza que é Deus que está falando. Mesmo assim, tem coisa que a pessoa prega que é a palavra, mas não é distorcido. Então, lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, acharei, pessoal, olha o que está escrito assim. Aí, ó. Maravilho-me de que tão depressa, vou botar um título aqui, ó, a inconstância dos Gálatas. Isso aqui já está falando o que eu estava falando. O que é inconstância, pessoal? Ele não tinha uma hora aqui uma coisa, outra hora aquilo, entendeu? Ele não era constante na palavra, ele saía do evangelho. Porque muitas das vezes você está perguntando, mas por que a minha bênção não vem? Mas às vezes você sai uma pessoa com uma cabecinha muito fraquinha, você se corrompe a todo. Qualquer coisinha você sai da palavra, isso atrapalha. Entendeu? Você tem que permanecer com Cristo. O que é permanecer com Cristo, pessoal? Quem é Jesus? É permanecer na palavra. Jesus foi tão claro, permanecei em mim, em minhas palavras em vós. E aí você vai pedir tudo o que você quiser e vai ser feito. Entendeu? O problema é que ele estava falando lá, assim como a vara não tem como dar fruto, se não permanecer na videira, se vocês não estiverem em mim, vocês não podem dar fruto. O inimigo toda hora vai fazer você sair da videira para você não dar fruto. É como se o galinho saísse da videira, pulasse lá na goiabeira e ficasse lá. Irmão, aí sai da goiabeira, está lá com o pé de manga, você não sossega, aí como é que vai dar? O uva não vai dar. Você está imbecil, você não sabe que árvore tu fica. Entendeu? Aí quando vai ameaçar nascer uma manguinha, você não quero mais aqui não, vai para a goiabeira. Aí quando vai começando a nascer uma goiabeira, não, agora eu vou pé de uva. Vai ficar difícil dar fruto desse jeito, você tem que decidir o que você quer. Então ele está falando aqui, vamos lá. Maravilha-me que de tão depressa, rápido, passaste daquele que nos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho. A pessoa sai da palavra para outro ensinamento. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, olha o que o apóstolo Paulo disse, bom dia aí, nem falei contigo, mas ainda que nós mesmos, ou anjo no céu, não é isso? Vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja o que, pessoal? Anátema. Por que é anátema, pessoal? Quem sabe o que é anátema? Maldição. Mas por que é anátema? Tu viu lá no Apocalipse o que aquilo traz? Perturbação para a vida da pessoa, tribulação, até os filhos pagam, tu viu? Por causa de um evangelho errado. É anátema, porque só existe um evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus está falando que já tomou-se, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e por suas feridas tu foi sarado, Deus vai, enquanto eu viver, se eu for de Deus, eu vou pregar isso, porque essa é a verdade até o fim. Isso não muda. Entendeu? Mas se tu está aqui escutando isso aqui, tu vai para outro lugar, ela está dizendo outra coisa. Esse um trabalho lá que fez, mas irmão, fez o trabalho, mas e o poder e a autoridade da liderança para expulsar o demônio? Porque ele disse em meu nome, se é trabalho, vamos fazer esse trabalho, irmão, agora. Você está entendendo? Que trabalho é esse que dura a sua vida toda? Não tem ninguém até hoje capacitado para expulsar aquilo ali. Para desfazer aquele trabalho. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós irá prevalecer. Não há encantamento para o povo de Israel, gente. A Bíblia está dizendo, se você tomar alguma coisa,
mortífera não vos fará dano algum. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo. Você tem poder de Deus. Você é um cristão. O Paulo chegou lá numa ilha lá, ele sentou lá, tadinho, ele foi botar a mão no fogo lá, uma serpente daquela venenosa mordeu ele. O pessoal da ilha falou, esse homem deve estar fugindo de Deus, porque escapou do naufrágio, mas não escapou da morte, porque a cobra mordeu ele, ficou todo mundo esperando ele morrer. Irmão, não sentiu nada. Quando acordou lá de manhã, bom dia, pessoal. O pessoal, ele é um Deus, ele não morreu não, porque nem o poder do veneno da cobra não teve poder sobre o corpo de Paulo. O fogo não teve poder sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. O leão não teve poder sobre Daniel. Você tem ideia quem é você? Você está entendendo? Então não é isso. Pastor, então por que esse é o sofrimento? Ou falta de conhecimento, ou você pula de um evangelho para o outro. Você está entendendo? Você não está constante ali na presença de Deus. Não tem mistério, gente. É a mesma coisa a doença. Deus não tem prazer que ninguém fique doente. Jesus enviou o Filho dele para levar as nossas enfermidades, nossas dores, para ver todo mundo sarar. No Antigo Testamento, que não tinha Jesus, eles fizeram uma serpente de bronze. Deus mandou fazer. Toda pessoa que estava doente olhava para a serpente e era curada. Olha como é que Deus sempre proveu saúde para o povo. Desde lá de trás. Você está entendendo? Tu acha que Deus tem prazer em olhar para você, que é filho dele, filha dele, ver você doente? Não tem, irmão. Você pode ver teu filho doente? Fala a verdade. China queimando de febre. É uma provação. É assim mesmo, meu filho. Aguenta firme, é uma provação para ver se até quando você vai. Até onde tu suporta de febre. Gente, pelo amor de Deus. Deus jamais vai botar uma doença em você para te provar nada, gente. Deus não faz isso. Você está entendendo? Nós que somos cristãos, nós passamos uns testes na vida, mas não de doença. Como é que você vai servir a Deus todo esculhambado? Entendeu? Não, isso aí é para ver se você vai resistir. Vai resistir o quê? Resistir a doença? Jesus já levou, ele pagou esse preço lá na cruz para você não ter que carregar isso. Mas a sua mente tem que mudar. Se a sua mente não mudar, o seu corpo não é sarado. Sabia disso? Que a Bíblia diz que você é o que você pensa. E é o que você fala. A morte e a vida está no poder da língua. Tem pessoa que ela se vê doente e ela só fala doença. Então ela só vive doente. Tem que profetizar sobre você. O Ezequiel não profetizou sobre o vale dos ossos secos, aqueles ossos que estavam sequinhos. Por que você não profetiza sobre você? Aí deve ser Maria, já me comenta. Por que você não profetiza sobre você? Essa perna que minha que não funcionava, em nome de Jesus eu profetizo que essa perna minha vai funcionar, que está sendo restaurado os nervos, os ossos. Em nome de Jesus, eu tenho força, saúde no meu músculo. Você tem que profetizar sobre você, sobre a sua saúde. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Você fica dizendo que você é fraco? Eu sou fraco, eu sou ratítico, eu sou... Então, se eu, você fala. Eu não tenho saúde, não posso comer nada. Se eu comer, eu morro. É as suas profecias. Eu acho que eu vou dormir hoje, mas não sei se eu vou acordar amanhã. Olha essas profecias. Tem gente que vai dormir com medo de não acordar no outro dia. Quer dizer, ela só pensa negativo, porque não pensa em vida. Eu tenho vida, eu tenho saúde. Eu só saio daqui o dia que Deus quiser me levar. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ter saúde. Quantas vidas Deus deu para vocês? Oi? Quantas vidas? Para vocês aproveitar, gente. Rir, brincar, ter saúde. Deus não deu a vida para vocês viverem o tempo todo estressada, morrer, vai dar tudo errado. Isso não é vida. Você não está vivendo, você está vegetando. Mas a gente tem algumas lutas, irmão, mas todo mundo
tivesse luta, fosse andar assim. O Josafá tinha 3 exércitos vindo contra ele. Ele temeu. Mas o que ele fez? Ele pôs-se a buscar o Senhor, aplicou um jejum, orou, entregou na mão de Deus. Não foi? Aí Deus falou: Josafá, agora essa peleja não é mais sua, agora é minha. Parar e ficar em pé e veja a salvação do Senhor. O que o Josafá fez? Que a garantia que Deus ia livrar ele. O moço cantou, irmão, e foi cantar. E alto, tá? Gente, vamos cantar, exaltar a majestade santa, mais alto, com voz muito alta. A Ana também, quando ela foi no templo, que ela estava com um problema muito sério, ela orou a Deus, pediu o socorro de Deus. Entregou na mão de Deus. Quando ela saiu dali, o que a Bíblia diz? O semblante dela não era mais triste, que ela saiu, ela adorou com o marido dela. Então você tem que viver nesse mundo confiando que Jesus está lutando as suas batalhas. Você tem que viver. Tem gente que deixa de viver com medo de morrer, mas eu já vou morrer mesmo. Poxa, irmão, pelo amor de Deus, vive, você não está vivo. Se você viver mais um dia, dá tempo de você viver, sorrir, brincar. É lucro, entendeu? Tem gente que deixa de viver com medo de morrer. Eu vou morrer mesmo, então não vou nem para festa, eu vou comer isso não, eu vou morrer mesmo. Não, para com isso, irmão. Você vai morrer com vontade de comer um negócio, porque você não comeu com medo de morrer, entendeu? Vai morrer com vontade de comer um negócio que não comeu com medo de morrer. Entendeu um troço desse? Eu como, irmão. Se eu boto aí que eu vou comer bastante, que eu estou com vontade de comer, eu vou morrer, morri. Morri de barriga cheia. Você está entendendo? Mas comi o que eu queria e pronto, acabou. A gente tem que viver a vida. A gente só tem uma vida, gente. Tem que tirar um tempinho para rir, para brincar. Mas eu sou sozinha, às vezes eu fico rindo sozinha. Eu lembro umas coisas engraçadas. Uma vez eu vejo um troço engraçado no celular. Aí o menino fica assim: mas por que você não está rindo aí no quarto, ele sozinho? Você está entendendo? Vai fazer o quê? Eu vou ficar chorando porque eu tenho luta. Irmão, os obstáculos, enquanto Jesus não vem, sempre vai ter um obstáculo. A pessoa que passa a vida inteira chorando, haja lágrima. É melhor você rir um pouquinho, entendeu? Então ele está falando aqui, o qual não é outro, mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja nada, uma maldição. Assim como já dissemos, e agora de novo, também nos digo que se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja o quê? Anátema. De novo ele está falando, é uma maldição. Você precisa ter um compromisso com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele disse assim: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se você tiver um compromisso com a palavra, Jesus vai ter um enorme compromisso com você. Agora você sai disso, fica atrás de revelação, porque me revelaram, que você não esquece isso. O que Deus está falando para você está escrito na Bíblia. Para finalizar, João, vou te dar isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Você ir para casa e analisar isso aqui, você não vê se você não quiser. Essa palavra aqui é muito forte. Eu acho que é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, essa palavra aqui, esse versículo aqui. João 15, no versículo 7. João 15, 7. Acharam? João 15, 7. Viu, pai? Deus sabe o que faz, porque acabou eu vendo o Fabinho, tem pouco que eu não via ele. Né? Poxa, já tem alguns anos que eu não via ele. Lá no João 15, versículo 7. Acharam aí? Está escrito aí, ó. Se vós estiverdes em mim, foi Jesus que disse, né? Se vós estiverdes em mim, quem é Jesus, pessoal?
pessoal? A palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, o que acontece? Vamos lá. Pedireis tudo que quiser e será feito. Você tem ideia? Tudo que você orar, Deus vai fazer na sua vida? Hã? Ai, parece um sonho. Moço, não é sonho, não, isso é verdade. Mas você tem que permanecer nele, na palavra dele. Você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não foi o que Deus falou para Josué? Da minha lei, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te dirijam por onde quer que andares. Aí ele fez uma promessa: se você fizer isso, eu não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo para fazer isso aqui, ó, que eu estou falando com você, Josué. Foi o que Deus falou e fala comigo, com você. Só que se a gente ficar saindo, se corrompendo, um fala uma coisa, você vai atrás do que a pessoa falou. Mas aí está dizendo que tem para batizar, tem que fazer curso. Aí você vai atrás do curso para ser batizado. Não, aí Jesus vem, você está fazendo curso, nem batizado você não é. Então não é assim, você tem que ficar o que está escrito na Bíblia. Você está entendendo? Olha, eu vou te falar um negócio. Eu já cansei, porque a pessoa não estuda um pouquinho a Bíblia, aí você fica sem saber o que fazer. Porque eu já perguntei a pessoa, onde está escrito na Bíblia que uma pessoa para batizar tem que fazer curso? A gente já ouviu isso aí, mas aonde que está escrito isso na Bíblia? Mas lá no livro de Atos, está escrito lá, fala sobre o eunuco. O eunuco acabou de conhecer o Filipe ali, o Filipe pregou para ele, os dois andando na carruagem ali, ó, tem água ali, ó, o que me impede de eu ser batizado? Filipe, nada, tu crê no Senhor Jesus Cristo, todo o teu coração? Creio. Os dois desceram, Filipe batizou ele. Que curso que ele fez? Mas tem que ser casado, porque ele era eunuco. Já não é eunuco casado, ele era castrado. Você está entendendo? Quer dizer que eles estão solteiros, os outros não têm direito da salvação. Gente, aonde que está escrito também que tem que ser casado para ser batizado? Eu vivo, a minha base é isso aqui. Está aqui, eu creio. Não está aqui, quem falou isso? Aqui eu sei quem falou foi Deus, mas quem falou isso? Aonde que está escrito isso? Você não está entendendo? Uma vez eu fui pregar para uma pessoa, eu falei, Jesus Cristo já levou nossas enfermidades, nossas dores. A pessoa falou, mas a doença não foi feita para estar imposta. Eu falei, olha, eu posso te mostrar onde está escrito que Jesus levou. Mas aonde que está escrito isso aí que tu está falando? Que a doença não foi feita para dar imposto. Que livro que está? Que versículo? Aí a pessoa ficou quieta. Pietro, hoje é dia de eu ver as pessoas que estão há muito tempo que eu não via. Está grandão, hein? Entendeu? Aonde que está escrito? Eu vou pelo que está escrito, pessoal. É igual batismo. Tem pessoa que tem que batizar 5, 10 vezes. Aonde que está escrito que existe mais de um batismo a não ser o das águas com o Espírito Santo? Tem que renovar batismo. Onde está escrito? Agora eu posso te mostrar no livro de Efésios que está escrito que há um só Deus, um só batismo, um só Espírito. Você está entendendo? Você tem que ir pela palavra de Deus. Você sai da palavra, você bate com Deus. Porque a mulher pastora, não existe mulher pastora. Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu posso mostrar na Bíblia onde está escrito que existe mulher pastora, existe discípula, a Dorca era uma discípula, existe profetisa, juíza, que a Débora era juíza, era profetisa do povo de Israel. Eu posso mostrar tudo isso na Bíblia. Agora, onde está escrito? Eu não autorizo que a mulher ensine na igreja. O marido, eles esqueceram do marido, cortaram o marido, tiraram o marido, serão apagados, passaram um pique-peito no marido e deixaram só ensino na igreja. Você já leu isso lá? Eu já fiz um podcast disso, gente, com a Natasha. Eu não autorizo que a mulher ensine na igreja o seu marido. Eles tiraram o marido e botaram no ensino nas igrejas.
pelo amor de Deus. Vou te falar uma coisa, quem foi... Jesus chamou os discípulos como testemunha da ressurreição deles, sim ou não? Soprou o Espírito sobre eles, vocês vão ser minhas testemunhas, que eu morri e ressuscitei. As boas novas era a ressurreição de Cristo. Quem foi a primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Cristo? As mulheres. Então, irmão, tem que estudar a Bíblia. Você vai, fica indo aí quando os outros falam, você vai perdendo bênção. As mulheres foram as primeiras a ser anunciar a ressurreição de Cristo. Mas isso aí já tinha essa resistência às mulheres, né? Porque os discípulos não acreditavam nas mulheres. A mulher estava certa, mas eles não acreditavam, mas enfim. Vamos orar então em nome de Jesus? Amém? Vamos em nome de Jesus. Gente, olha só. Nós estamos orando aí. Quem puder ajudar financeiramente, Deus abençoe a vida de vocês. Mas quem não puder ajudar financeiramente, vocês oram. Por quê? Presta atenção só um minutinho, dá só um minutinho da sua atenção aqui. A gente está com essas portas aí, está vendo que uma está aberta e outra está fechada? Essas portas aí estão quebradas. Está um peso horrível para abrir essa igreja, não está, Azul? Vocês que abrem aqui, está um peso horrível. Gente, só Deus, até os irmãos que estão abrindo sabem que está pesado, tá? Eu já fiz o orçamento aí com 2 serralheiros, e essas 2 portas aí ficou em R$1.000 para consertar essas portas, essas 2 portas aí. Para trocar mola, da pressão, colocar as fitas aí embaixo, restaurar essas portas. O telhado lá de cima, eu fiz o orçamento com 2 serraleiros. A cobertura, porque nós sabemos, graças a Deus, está tranquilo. Mas ali a gente tivemos que fazer essa coluna aí, porque o telhado é novo, vai fazer 10 anos que a gente está aqui, já jogamos cimento, já fizemos telhado, não tem jeito, isso aí só telhando mesmo, botando uma cobertura, que aí vai acabar, nem já a estrutura da igreja, a gente precisa pregar o evangelho aqui, a gente não pode deixar cair tudo, a gente vai ter que consertar. Aí um deles cobrou 8.400 para poder, com tudo, material, mão de obra, para cobrir, porque lá em cima é isso aqui tudo. Está vendo aqui, mas lá em cima. A cobertura. E o outro cobrou 9.000 para poder fazer a cobertura com a mão de obra. E aí, a gente sabe, né, se a igreja tivesse, como o irmão Anderson, a Rose falou, né, um cartão com esse limite, né, a gente podia até parcelar todo mês. Os irmãozinhos que vão colaborar aí, né? Tem até alguns irmãos que falam, poxa, pastor, se tivesse um cartão para parcelar, todo mês a gente ia dando devagarinho, ficaria mais fácil para poder resolver, né? Apesar de que o cartão tem um acréscimozinho. E a gente está para ouvir também um outro serralheiro, a gente está correndo preço, pode vir um outro aí semana que vem também, para fazer mais um orçamento, para a gente poder dar uma olhada. A gente também está sem poder usar a caixa de som, a gente instalou lá, mas a gente está sem poder usar a caixa de som, porque a caixa de som também da igreja, elas deu ruim. Até estava conversando com o Tiago também estava orando lá no Pastor Mota, também teve um aparelho lá no Pastor Mota, também deu ruim lá, tem que orar, gente. Aí a gente está tendo que juntar aí para comprar uma caixa de som. Porque essa caixa de som está funcionando, tá? Mas eu não tenho como ligar aquela lá nela, a saída dela para todo mundo. Ela só tem essa saída dentro do microfone. Se eu querer ligar uma guitarra, porque tá vendo que o Guigui, a Natasha não está louvando, né? Já de novo, porque ela tinha que estar. A outra caixa que estava aqui, que tinha ela tinha entrada, essa não tem. Essa não tem entrada nenhuma, só para esse microfone. Não tem como ligar aquela caixa nela. Não tem como ligar um teclado, não tem como ligar a guitarra, não tem como ligar nada. A daqui mesmo, que era outra, deu. Porque ela já tinha pegado enchente também, né? Ela estava toda enxergada lá, o Thiago, eu botei lá na agenda, né? Porque eu vi uma caixa de som aí, R$800, ele falou, pastor, nem adianta, eu aconselho a só esperar um pouquinho mais, não faz isso não. Uma caixa de som boa, você vai ligar o teclado,